Saudações, pessoal! Nessa apresentação nós vamos ver um resumo sobre o tecido nervoso dos animais. Normalmente, quando se fala de tecido nervoso, é muito comum não se falar só sobre tecido nervoso. Na verdade, o que se faz é o seguinte, falar um pouquinho sobre tecido nervoso e algumas coisas sobre a fisiologia do sistema nervoso. E aí depois se complementa mais com outra aula de sistema nervoso. Isso eu digo porque eu estou baseando essa aula, essa apresentação, no livro oficial que se usa na escola onde eu leciono e outros que eu já tive contato. Então, eu vou seguir o padrão do pessoal. Bom, então, primeira coisa. O tecido nervoso, ele tem origem ectodérmica. A gente já viu que tecidos conjuntivos e tecidos musculares têm origem mesodérmica e os tecidos epiteliais podem ter origem a partir dos 3 folhetos germinativos. E o tecido nervoso, assim como o tecido epitelial, ele possui pouca matriz extracelular, bem pouquinha mesmo. Tecidos conjuntivos tem bastante, aqui tem mais. Bom, o que caracteriza primordialmente o tecido nervoso? É que ele tem células capazes de enviar e receber informações, os neurônios. É como se cada neurônio fosse um computadorzinho e o teu sistema nervoso como um todo fosse um supercomputador com um monte de processadores, né? Cada neurônio seria um processador, um computadorzinho, digamos assim. Então, isso é o que caracteriza mesmo o sistema nervoso e o tecido nervoso, né, que constitui ele. Então, como eu estou dizendo, ele constitui o sistema nervoso, por isso que é tão importante. E esse sistema nervoso, as funções dele, assim, usando o termo copiado praticamente de livros, é isso aqui. É a coordenação e integração das partes do corpo entre si e com o ambiente. Em resumo, o sistema nervoso ele ajusta o seu organismo para poder funcionar da melhor forma possível, dependendo da condição ambiental. Então, por exemplo, se você tiver com o estômago vazio, seu sistema nervoso gera a sensação de fome. Se você tiver com muito calor, o seu sistema nervoso faz com que as suas glândulas sudoríparas comecem a secretar suor, para poder resfriar um pouco a superfície do seu corpo. E por aí vai. Então, ele ajusta o funcionamento do teu organismo dependendo das condições, tanto internas quanto externas. Bom, no que diz respeito à organização do sistema nervoso, que é, obviamente, praticamente todo constituído de tecido nervoso. Então, você tem o sistema nervoso, ou SN, normalmente não digo, mas muitas vezes vai aparecer abreviado. O sistema nervoso, você divide ele em 2 ramos, digamos assim. Um é o sistema nervoso central, que a gente vai chamar de SNC. Sai linda com a mesa digitalizadora essa letra. E o outro é o sistema nervoso periférico, que nós vamos chamar de SNP. O sistema nervoso central é dividido em 2 coisas principais. O encéfalo, o brain lá em inglês, que é isso aqui, e a medula espinhal, que é a continuação. Lembrando que isso aqui, gente, é um tubo nervoso dorsal. Tá? Aqui no encéfalo tem cavidades, que são os ventrículos, e tem uma cavidade também no interior da medula. É um tubo, tá? Tubo nervoso dorsal. Esse é o nosso tipo de sistema nervoso. Deixa eu até escrever aqui no canto. Tubo nervoso dorsal. Bom, no encéfalo tem várias estruturas. O cérebro, o cerebelo, ponte, bulbo, tálamo, hipotálamo, várias coisas. Mas aqui a gente não vai estudar sobre as funções dessas coisas especificamente, não. Tá? De qualquer forma, o sistema nervoso periférico agora, ele é constituído de gânglios e nervos. Já a gente viu o que são os gânglios. Para nós, hoje, o mais importante são os nervos. Os nervos, eles são os cabos que partem do sistema nervoso central. Então, assim, teria 12 pares de nervos que saem do encéfalo, monte lá, 12. 12 pares. Isso aqui não precisa decorar, não. Pelo menos assim, se o professor não for maluco, não precisa decorar, não, né? E 31 pares que saem da medula espinhal, que são os nervos raquidianos. Então, são 31 pares de nervos raquidianos. Raquis é tipo, por exemplo, aquela nervura principal de folha, aquela haste lá das penas das aves, a haste, né? Raquis. Eles chamam de medula espinhal, também chamam em vez de chamar de nervo espinhal, chama também de nervo raquidiano. Então, 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos raquidianos. Não precisa decorar isso não, só quero que saiba que existem esses cabos que saem do sistema nervoso central. Já a gente vai ver como é que eles funcionam. Esses nervos eles podem ser sensoriais. O nervo sensorial ele leva a informação para o sistema nervoso central. Tá? E nervos motores, que são os nervos que levam a informação do sistema nervoso central para outros locais. Tá? Então, os nervos se dividem em sensoriais ou motores. Gânglios são as estruturas que estão localizadas nos nervos sensoriais.
Tá? São os conjuntos lá de corpos celulares, já a gente vai ver mais sobre ele. Os nervos motores, por sua vez, você divide eles em voluntários, que estão envolvidos naqueles movimentos que tem a ver com a sua vontade, mas apesar do nome, nem tudo aí tem a ver com movimento. E os autônomos, que não tem a ver com sua vontade. Então, assim, em relação a esses nervos autônomos, você ainda divide o sistema nervoso em sistema nervoso periférico simpático, que é o que prepara o seu organismo para o gasto energético, situações de gasto energético, vou até botar aqui. Gasto energético. E o parasimpático, que prepara o seu organismo para situações que pode haver economia de energia. Isso aqui, por exemplo, fugir de um predador. Aqui, por exemplo, deitado no sofá assistindo televisão, qualquer coisa na televisão. Então, essa é a organização do sistema nervoso. Para essa aula de sistema nervoso, o mais importante saber é que existe um sistema nervoso central, vamos ver já o que ele faz, um periférico, vamos ver o que ele faz, e saber que tem esses nervos aqui, que são cabos que levam informações, tá? Para o sistema nervoso central, no caso sensoriais, e do sistema nervoso central para outras coisas, no caso os nervos motores. Então vamos prosseguir. Sistema nervoso central, então, o SNC. O SNC, a função dela é essa dele, né? É essa daqui, ó. Ele recebe informações sensoriais através dos nervos sensoriais, aí processa essas informações e elabora respostas. É como se fosse uma CPU de computador. Processa informações recebidas e elabora respostas. É isso que ele faz. Já o sistema nervoso periférico, o SNP, o que ele faz é enviar informações para o sistema nervoso central via nervos sensoriais, né? Isso aqui a gente já viu. Então ele envia via nervos sensoriais informações para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central partem informações para outras estruturas do organismo via nervos motores, que a gente já viu lá naquela figura da organização do sistema nervoso. Tá? Então, o sistema nervoso periférico, ele envia informações para serem processadas pelo sistema nervoso central, via nervos sensoriais, e as informações provenientes do sistema nervoso central, as respostas que são elaboradas, para estruturas efetoras das respostas. Tá? Essas estruturas efetoras das respostas, basicamente, nos exemplos de ensino médio, são só duas coisas: músculos e glândulas. Na verdade, qualquer órgão inervado é uma estrutura efetora. Mas para os nossos exemplos de ensino médio só se usa músculo e glândula mesmo, porque é mais fácil entender e visualizar. Bom, então como a gente tinha visto naquela figura, o sistema nervoso periférico ele é constituído de nervos e gânglios. Os nervos é o que interessam mais para nós agora. Tá? O que são os nervos? São feixes ou conjuntos de neurofibras. Neurofibras são partes dos neurônios que nós vamos ver adiante. São os axônios e dendritos dos neurônios. E as funções dos nervos, então, são enviar informações para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para outros locais. Já os gânglios são conjuntos de corpos celulares, aí são outras partes dos neurônios. Então, o neurônio tem o corpo celular e tem as neurofibras. Então, os gânglios são conjuntos de corpos celulares de neurônios que estão presentes em nervos sensoriais, tá? Não em motores. Motores não tem. Os gânglios constituem isso aqui, pontos de retransmissão de informações e conexões intermediárias entre as estruturas neurais. Então, basicamente é isso que você tem que saber. Bom, isso aqui é importantíssimo, sobre o funcionamento básico do sistema nervoso. Mas assim, bem básico mesmo, só para os nossos exemplos que se usa em ensino médio. Então aqui a gente tem o sistema nervoso periférico, a função dele a gente já viu, né? É transmitir informações para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para as estruturas efetoras, por exemplo, músculos e aqui está errado, tá? Não é gânglios, são glândulas. Errei a figura. Depois tem que corrigir. Glândulas. Bom, então um receptor sensorial, uma estrutura sensorial, por exemplo, receptor para calor, para dor na pele, qualquer coisa desse tipo. Ele vai captar estímulos, que são as informações sensoriais, e esses estímulos vão ser enviados via nervos sensoriais, né? Esse aqui é o sistema nervoso periférico. Nervos sensoriais vão enviar esses estímulos lá para o sistema nervoso central, que no caso vai poder ser ou o encéfalo ou a medula espinhal. Depende do tipo de resposta que se quer. Então, tanto o encéfalo, ou as estruturas do encéfalo, quanto a medula espinhal podem receber essas informações, processar e elaborar respostas. Tá? Então, aqui não vou dizer para onde vai. Tá? Poderia ser para tanto um quanto para o outro. O sistema nervoso central, então, faz isso que eu acabei de falar, né? Processa as informações recebidas e elabora respostas.
Essas informações na forma das respostas elaboradas, elas são enviadas via nervos motores, que aqui é sistema nervoso periférico de novo, para onde? Para alguma estrutura efetora, que aqui no nosso exemplo de novo, músculos e glândulas apenas, que a gente usa. Tá? Então, de novo, um receptor sensorial capta os estímulos, as informações sensoriais, manda essas informações via nervos sensoriais para o sistema nervoso central, lá ele processa essas informações e elabora uma resposta. A resposta vai ser enviada via nervos motores para a estrutura efetora, para que ela execute a resposta justamente. Isso aqui é essencial que você saiba. Bom, um exemplo desse tipo de resposta sendo enviado para a estrutura efetora, enfim, um exemplo de como o sistema nervoso funciona são aquilo que a gente chama de respostas reflexas, ou pura e simplesmente reflexo. O que é um reflexo? Um reflexo é um movimento muito rápido que você faz involuntariamente, por isso que é muito rápido. E tem que ser muito rápido mesmo, porque o objetivo do reflexo é resguardar a integridade física do teu corpo. Então aqui nesse exemplo que eu dei, eu botei aqui as pernas de uma pessoa e a pessoa tinha acabado de pisar numa taxinha. Tá? Faz de conta que distraidamente você, por exemplo, qualquer pessoa, pisou na ponta de uma taxinha. Assim que você começa a pisar, aqui o que acontece? Receptores sensoriais vão mandar essa informação, aí segue a linha azul aqui. Vão mandar essa informação via um nervo sensorial, que é desenho de azul, lá para o sistema nervoso central, tá? Que no caso vai ser a medula espinhal. Não vai ser o encéfalo que vai processar e elaborar a resposta nesse caso, é a medula espinhal. Porque tem que ser uma coisa muito rápida, pode dar nem tempo de pensar nem nada. Então a informação sensorial da dor lá, de ter pisado na taxinha, é mandada por um nervo sensorial, que está aqui de azul, lá para a medula espinhal. Na medula espinhal, número 3 aqui, essa informação ela vai ser processada e, né, no sistema nervoso central, né, vai ser processada e uma resposta vai ser elaborada. Essa resposta vai ser enviada para um nervo motor, que eu desenhei de verde aqui na figura. Esse nervo motor, esse exemplo aqui está super simplificado, tá, gente? É só para pegar a ideia central da coisa, porque tem muito mais componentes envolvidos nisso. Então, esse nervo motor ele manda a resposta para a estrutura efetora, que no caso vai ser um músculo, esse bíceps femoral aqui, por exemplo. Tá? Então, esse bíceps femoral, esse músculo, quando ele recebe essa resposta, que foi elaborada pelo sistema nervoso central, pela medula espinhal, ele se contrai. Para quê? Para você retirar a perna lá da taxinha e evitar uma lesão mais séria. Tá? Qualquer coisa, se você precisar dar uma revisada, pausa aí a apresentação e dá uma lida aqui, ó, em tudo que está escrito aqui. Tá bom? Seguindo a sequência dos números aqui. Esse é um exemplo que é essencial saber. Como é que se dá uma resposta reflexa. Bem simplificado aqui nessa figura. Tá? Bom, continuando. Sobre as células do tecido nervoso. Dois tipos. Neurônios e células da glia ou gliócitos. Bom, aqui está uma figura, uma foto de microscópio de neurônios do córtex cerebral. Você provavelmente já viu fotos de neurônio, desenhos de neurônio. Você sabe que é uma célula que tem um monte de prolongamentos, um monte de perninhas assim. Ó. Esse monte de perninhas aqui. Uma parte mais volumosa e uma cauda grandona. Você pode imaginar o neurônio como se fosse o seguinte. Isso aqui é a palma da sua mão. Esses prolongamentos aqui, os seus dedos. Isso aqui, o seu antebraço. Tem muita gente que ensina dessa forma. Tá? Palma da mão, os dedos e o antebraço. Aí vamos vê-lo em maiores detalhes. Então, os neurônios eles são as células principais do tecido nervoso, que são as células que são responsáveis por fazer isso aqui, ó, transmissão de informações ou estímulos. Né? São células que enviam e recebem informações por meio de um processo bioquímico, um processo fisiológico chamado de impulso nervoso. Impulso nervoso é uma das coisas mais difíceis que tem de entender na matéria de biologia do ensino médio. Eu não vou dar muito detalhe sobre impulso nervoso aqui nessa aula. Tem uma outra minha aqui nesse mesmo canal que eu dou muito mais detalhes sobre como é que acontece esse processo. Tá? Aqui está um desenho de neurônio típico, um neurônio mais comum, que é o multipolar. Bom, os neurônios têm três partes básicas. Primeiro, perdi o cursor. Achei. Primeiro, os dendritos, que seriam aqueles dedinhos da mão, né? Esses dendritos eles são os prolongamentos que funcionam como antenas captadoras, tá? Dos estímulos, das informações. Então,
Então, eles recebem estímulos ou impulsos nervosos provenientes de outros neurônios. Um neurônio pode mandar informação para o outro, né? Ou também de outras células sensoriais. E esses estímulos normalmente são enviados no sentido do corpo celular. Bom, a outra parte que os neurônios têm é o corpo celular. O corpo celular é a parte mais volumosa, né? Que eu dei exemplo lá como se fosse a palma da mão. É a parte mais volumosa, então é onde se encontra o núcleo e a maior parte das organelas da célula. E por último, tem um outro tipo de prolongamento, que é o axônio. O axônio é mais grosso que os dendritos, tá? Ele é um cabão, tá? Um cabo, que é responsável por transmitir os impulsos nervosos, ou para outro neurônio, ou então para células de uma estrutura efetora, tipo transmitir um impulso nervoso para uma célula muscular, para ela se contrair, tá? Ou então para células de uma glândula, para ela secretarem alguma coisa. Tá? Então, dendritos, corpo celular e axônio. Aqui estão eles. Então, aqui, ó, a porção volumosa, isso aqui, ó, é o corpo celular. Então, dele partem esses dois tipos de prolongamentos, essas neurofibras, os dendritos, né, que vocês estão vendo aqui, e o axônio, que é mais grosso e tudo mais. O final do axônio tem umas ramificações também. Tem gente que gosta de dar um nominho para essas ramificações. Telodendro. Telodendro. Eu prefiro chamar pura e simplesmente ramificações terminais do axônio, tá? Dendritos mais axônio são aquilo que a gente chama de neurofibras. Neurofibras. Lembrando que os nervos, então, são conjuntos de neurofibras, feixes de neurofibras, né? Axônios e dendritos. Aqui eu estou dizendo que é um neurônio simplificado e sem bainha de mielina. Depois nós vamos ver o que é isso. Bom, eu falei que os neurônios eles conseguem enviar e receber informações utilizando esse processo fisiológico aqui, o impulso nervoso. Então você tem que saber isso aqui, ó, geralmente é questão clássica, que o sentido de propagação do impulso nervoso é esse, dá certo. O impulso nervoso é recebido no dendrito, mas do dendrito ele passa no corpo celular, aí vai para o axônio, aí do axônio de um neurônio vai para o dendrito do outro, e assim ele vai, sempre nesse sentido. Tá? Para nós, você vai admitir que sempre é nesse sentido que o impulso nervoso se propaga. Tá aqui, então, de novo, as partes: o neurônio, corpo celular, o dendrito e o axônio. E aqui nessa região, presta atenção que você está vendo que as ramificações terminais do axônio estão bem próximas do dendrito do próximo aqui, mas não está encostando. Essa região é o que nós chamamos de sinapse. Sinapse é o seguinte: você pode dizer que sinapse é a região onde dois neurônios estabelecem a comunicação, mas que sinapse também é o nome do processo que permite a comunicação entre os dois neurônios. No caso, essa é uma sinapse química. No ensino médio, a gente só fala de sinapse química, que é o tipo de comunicação ou processo no qual os dois neurônios não se tocam. Está aqui o final do axônio de um neurônio e aqui o dendrito do próximo. Eles não encostam um no outro, tem espaço. Então, essa seria a sinapse química. Tá? Bom, os impulsos nervosos que a gente estava falando. Aqui eu não vou dar muito detalhe. Porém, o que você tem que saber de mais básico é nisso. Eles são ondas de despolarização da membrana plasmática dos neurônios graças à abertura de canais de sódio. Para você entender melhor isso, eu recomendo grandemente que você assista uma outra aula que eu botei aqui nesse mesmo canal sobre impulsos nervosos. Mas aqui eu vou dar só o basicão sobre esse processo. O que acontece é o seguinte: um estímulo ou um impulso nervoso que vem de outro neurônio, ele vai ser captado, nossa, essa está terrível. Ele vai ser captado pelos dendritos do neurônio. Quando ele é captado aqui pelos dendritos do neurônio, o que vai acontecer é o seguinte: o interior das células, normalmente, ele tem carga negativa em relação ao exterior. Tá? Dentro da célula tem carga negativa. Então, se dentro da célula a carga é negativa, fora dela é positiva. Tá? Por que isso? Porque proteínas, ácidos nucleicos, no geral, a carga dessas moléculas biológicas aí é negativa. E outra coisa, tem uma tal de bomba de sódio e potássio na membrana dos neurônios, que faz o quê? Essa bomba de sódio e potássio, ela tira 3 sódios de dentro da célula, pode botar aqui, 3 sódios saindo, 3 cargas positivas de dentro da célula, e bota dentro da célula 2 potássio, 2 cargas positivas. Se tira 3 e bota 2, o balanço de cargas é negativo, é menos 1, né? Então o interior da célula ele é negativamente carregado em relação ao exterior. O que o estímulo faz é o seguinte: é abrir canais de sódio, e aí o sódio, por estar em alta concentração fora da célula, o sódio entra dentro da célula. Tá? Fora da célula a concentração de sódio é alta, então ele entra dentro da célula. Entra muito sódio, muito Na+, dentro da célula,
Então, o que acontece? Entra tanta carga positiva dentro da célula que de negativo, o interior da célula passa a ser positivo. E na medida em que uma região despolariza, isso aqui é despolarizar, na medida que uma região despolariza, essa região promove a abertura de mais canais de sódio nas regiões vizinhas e assim sucessivamente. Então, uma onda de despolarização da membrana que vai se propagando ao longo do neurônio. Tá? Não para aqui onde eu botei não, só parei aqui porque só tinha espaço até aqui. Mas essa onda ela vai se propagando, ó, que eu estou desenhando aqui, vai se propagando, se propagando, propagando, até chegar no próximo neurônio. Tá? Tipo isso. Que recebe o estímulo, e lá se vai impulso nervoso propagando. O neurônio fica mandando impulsos nervosos até o tempo que ele deixar de existir, digamos assim. Bom, baía de mielina é o seguinte. O axônio do neurônio, a neurofibra lá, ele pode ou não ser revestido por essa tal de bainha de mielina, que é uma espécie de um isolante elétrico. Para que serve esse tal de isolante, essa bainha de mielina aí? Essa bainha de mielina ela serve para aumentar a velocidade de propagação dos impulsos nervosos. Tá? Basicamente isso, acelerar o impulso nervoso. Tá? Aumenta a velocidade de propagação dos impulsos nervosos. É a função primordial. Agora, isso por quê? Nós vamos ver em figura adiante, porque só vai ocorrer a despolarização da membrana em locais do axônio onde não está, locais do axônio que não são cobertos pela bainha de mielina, que é o que a gente chama de nós neurofibrosos. Na figura vai ficar claro isso para vocês, tá? Nós neurofibrosos são os locais que não são cobertos pela bainha de mielina. Então, por conta disso, a gente diz que nos axônios que são mielinizados, os impulsos nervosos se dão aos saltos. Tá? Aos saltos bem entre aspas, tá? Isso porque só ocorre a despolarização da membrana nos locais onde não tem bainha de mielina. Então, vamos ver aqui na figura. Aqui está o neurônio, né? Corpo celular aqui no meio, dendritos, e o axônio aqui. O axônio está aqui. Esse axônio é coberto por essa tal de bainha de mielina. Agora você veja que essa bainha de mielina ela não é contínua, ela é descontínua. Aqui está coberto, né, por isolante elétrico. Aqui não está. Aqui está coberto. Aqui não está. E aqui está coberto. E aqui no final não está. Onde não está coberto são os locais que a gente chama de nós neurofibrosos. Então o que acontece? Por que o impulso nervoso vai mais rápido? Porque o impulso nervoso, quando ele vai se propagando, chega aqui, aqui onde está coberto de bainha de mielina não acontece despolarização. Então, não acontece despolarização. Só vai acontecer despolarização aqui, tuf, aí ele pula essa parte. Aí acontece polarização aqui, tuf, pula essa parte. Aí acontece polarização aqui, aqui continua. Tá? Então, por conta de não precisar ficar acontecendo despolarização da membrana ao longo de todo o comprimento do axônio, né, acontecer só em alguns locais, tipo aqui, aqui, aqui e tal, o impulso nervoso se propaga muito mais rapidamente. Tá? É isso, parece que a bainha de mielina serve. Aqui nessa figura está até mais bonitinho, né? Então, bainha de mielina, no caso, quem está formando a bainha de mielina aqui são as células, chamadas células de Schwann. Nós vamos ver adiante. E aqui o nó neurofibroso. Tá? Mielina de amarelo. E aqui o nó neurofibroso. Então, o impulso nervoso ele vai se propagando aos saltos. Acontece aqui, acontece aqui, acontece aqui, acontece aqui, aí depois continua. Isso que vai bem mais rápido. Bom, sobre as sinapses, né? Então, como eu tinha dito, esse termo ele se refere tanto ao local onde os neurônios se comunicam, ao local onde eles se comunicam, como também ao nome do processo que permite essa comunicação. Tanto o nome do local quanto o nome do processo. No ensino médio, como eu tinha dito, a gente só ensina sinapses químicas, nas quais os neurônios não se tocam. Tem também sinapse elétrica que os neurônios se tocam. Mas o tipo mais comum de sinapse é a sinapse química, então para não complicar em excesso a mente dos jovens do ensino médio, que já tem um monte de matérias para estudar e um monte de outras coisas para fazer, então a gente só ensina sinapse química. Pelo menos nisso o pessoal teve bom senso, eu acho, né? Mas enfim, então aqui de novo, naquela figura. Aqui está a região, né, a sinapse, onde o processo de comunicação está acontecendo. E antes da gente ver a figura, vamos à explicação. O que acontece é, quando a onda de despolarização da membrana, né, que acontece durante o impulso nervoso, chega até a extremidade do axônio, isso aí promove a liberação de umas moléculas chamadas de neurotransmissores. Então o impulso nervoso vai se propagando, chega lá na pontinha do axônio, tem umas vesículas lá com esses tais neurotransmissores, quando o impulso nervoso chega lá, aí é um mecanismo que envolve cálcio e outras coisas,
Então libera-se esses neurotransmissores no espaço, olha aqui, no espaço entre o axônio do neurônio que está enviando o impulso nervoso e o dendrito que vai captar esse estímulo. Então esse espaço aí da sinapse a gente dá o nome de fenda sináptica. Tá? Isso aqui seria o resumo. Esses neurotransmissores, então, eles vão se ligar a umas proteínas receptoras que são específicas para eles, na membrana do dendrito do neurônio seguinte, né? Então isso vai iniciar um impulso nervoso ali, porque vai promover a abertura de canais de sódio lá. E aí esse impulso nervoso vai se propagando ao longo desse novo neurônio, naquele sentido que a gente viu. Dendrito, corpo celular, axônio, dendrito, corpo celular, axônio, e assim vai. Então aqui, ó, o impulso, aqui está o axônio do neurônio pré-sináptico, é o que está enviando o impulso nervoso, e aqui embaixo seria o dendrito, aqui a linha preta é a membrana, tá? O dendrito do neurônio pós-sináptico, que é o que vai receber o estímulo nervoso, né? O impulso nervoso no caso. Então aqui, ó, o impulso nervoso vem, a onda de despolarização da membrana vem. Quando chega aqui, no finalzinho do axônio, ela promove a liberação desses tais neurotransmissores, que são essas bolinhas vermelhas aqui que eu desenhei. Tem vários tipos de neurotransmissores, cada um com sua função específica. Esses neurotransmissores são liberados aqui na fenda sináptica, que é o espaço entre os dois neurônios, né? Já que eles não se encostam na sinapse química. Esses neurotransmissores eles vão ser captados por proteínas receptoras, que estão localizadas no dendrito, né, do neurônio seguinte, que é o neurônio pós-sináptico, que vai receber o estímulo nervoso. Então, assim, depois que eles se ligam aqui nessas proteínas receptoras, eles vão promover a abertura de canais de sódio aqui nesse neurônio seguinte. Então, a onda de despolarização da membrana, né, o impulso nervoso, prossegue nesse próximo neurônio aqui, vai embora. Tá? Dendrito, corpo celular, axônio. E assim continua a comunicação. Depois que os neurotransmissores fizerem isso, ou eles podem ser reabsorvidos por esse axônio, ou então as enzimas vêm e degradam eles aqui. Tá? É isso que acontece. Aqui numa figura mais bonitinha da Wikipédia, não tive tempo de traduzir. Então aqui está o neurônio que está recebendo um estímulo, um impulso nervoso, um estímulo, bem aqui, tá? Aqui nesses locais aqui. O axônio, as ramificações terminais do axônio estão mandando o estímulo nervoso para cá. Então esse impulso nervoso ele vai se propagando nesse neurônio, a onda de despolarização da membrana vai se propagando. Como esse axônio aqui não tem mielina, vai se propagando ao longo de todo ele, né? Vai propagando, impulso nervoso, vai, desse jeito aqui. Vai propagando. Até que chega, por exemplo, aqui, ó, no finalzinho desse axônio, que está destacado aqui. Aqui ele botou o axônio mandando a mensagem logo para o corpo celular, tá? Mas normalmente nos nossos exemplos o axônio vai mandar a mensagem para o dendrito que vai captar. Mas enfim, então aqui está o axônio e aqui está o dendrito. O dendrito então vai receber, né? O impulso nervoso chega aqui na ponta, promove a liberação dessas vesículas aqui, né? Os neurotransmissores estão nessas vesículas, eles vão se ligar nas proteínas receptores e aqui começa o impulso nervoso nessa célula seguinte, né? Que vai se propagando também. Esse impulso nervoso vai se propagando. A onda de despolarização da membrana continua nessa próxima célula. E vai embora para outra ou para a estrutura efetora. Bom, então falamos um bocado de neurônio. Agora vamos falar sobre outro tipo de célula que tem no tecido nervoso, que são as células da glia. Aqui nessa figura foi feita uma preparação especial para marcar apenas células da glia. Você vê que são as células que têm prolongamentos também. Células da glia ou gliócitos. A função básica delas é essa daqui. Oferecem proteção e suporte estrutural e metabólico aos neurônios. São elas, por exemplo, que seguram os neurônios de tal forma que na sinapse química um não encoste no outro. Tá? Então, proteção, inclusive no que diz respeito à defesa imunitária, selecionar os nutrientes que chegam nos neurônios, e suporte estrutural mesmo, suporte estrutural de segurar, e metabólico, né? Seleciona o que chega, os neurônios, nutrem, enfim. De curiosidade, as pesquisas mais recentes elas indicam que no tecido nervoso como um todo, determinadas regiões do sistema nervoso pode variar a proporção. Mas se você considerar o sistema nervoso como um todo, a quantidade de células da glia é praticamente igual à quantidade de neurônios. Então seria 1 para 1 a proporção. Tá? No córtex cerebral tem mais células da glia do que neurônio e no cerebelo tem mais neurônio do que célula da glia. Mas se você considerar tudo junto, a proporção é 1 para 1. Um neurônio para cada célula da glia. Bom, então alguns exemplos de células da glia. Primeiro, essas células ependimais aqui, que está o desenho aí do lado. Essas células ependimais é como se fossem mais ou menos umas células epiteliais, só que não é tecido epitelial, é tecido nervoso.
Tá? O que elas fazem? Elas revestem os ventrículos cerebrais, que são cavidades, né? Secretam o líquido céfalo-raquidiano, ou fluido cérebro-espinhal, porque esse tubo nervoso dorsal ele é banhado por um líquido, e também podem atuar como células-tronco do tecido nervoso. Isso aqui é bom saber. Outro tipo, astrócitos. Esses astrócitos eles selecionam os nutrientes para os neurônios e conferem sustentação física, seguram os neurônios. Tá? São células que estão associadas às vasos sanguíneos. Faz de conta que aqui está um vaso sanguíneo. Então, aqui nesse prolongamento, aqui, nesse pezinho do astrócito, ele está associado com o vaso sanguíneo. Nossa, horrível esse vaso sanguíneo, mas enfim. Vaso sanguíneo. Mais um aqui. Outro tipo, micróglia ou microglia. Isso aqui são macrófagos especializados, então são células fagocíticas. Normalmente quando a gente fala célula fagocítica nessa matéria, fala no corpo humano e tal, normalmente são células que atuam na defesa imunitária, fazem fagocitose. Fagocitam partículas de sujeira, micro-organismos, coisas que não deveriam estar por ali. Oligodendrócitos, a célula amarelinha aqui, são células que formam as bainhas de mielina nos axônios de neurônios que estão localizados no sistema nervoso central. Então, aqui está o oligodendrócito de amarelo, aqui está o neurônio. E aqui o oligodendrócito ele manda umas projeções dele, umas ramificações que se enrolam em torno do neurônio. Tá? E formam então justamente a bainha de mielina. Note aí que tem, meu Deus. Note aí que tem os nós neurofibrosos, né? Esses pedacinhos roxos que você vê aí. Então, o oligodendrócito forma a baía de mielina e neurônios que estão no sistema nervoso central. Essas células de Schwann, que foram as da figura que a gente viu anteriormente, elas formam as bainhas de mielina de axônios que estão localizados no sistema nervoso periférico. Então, assim, cada uma célula inteira se enrola no local e forma esse pedacinho de mielina. No caso do oligodendrócito, você vê que um oligodendrócito forma diversas porções de mielina. Já cada célula de Schwann forma uma só. Tá aí aqui um nó e lá na frente outro. Nó neurofibroso, né? Bom, para já ir terminando, sobre essas tais substâncias branca e cinzenta. Então, as porções do tecido nervoso que contêm maior concentração de corpos celulares de neurônio, mas também células da glia, é chamada de substância cinzenta. Eu decoro isso aqui do C, usando C com C. Corpo celular, substância cinzenta, C com C. Já as regiões que têm a maior concentração de neurofibras, né, que a gente já viu que são os dendritos e axônios, e bainha de mielina, é a chamada substância branca. Eu decoro o B com B. Tem muita bainha de mielina, substância branca. Quando tem muito corpo celular, substância cinzenta. Então aqui, ó, seria uma imagem do encéfalo de alguém. Essa daqui é a parte mais externa, que é o córtex. Tá? Geralmente em órgãos a parte mais externa a gente chama de córtex. Então aqui está a substância cinzenta, que é onde tem muitos corpos celulares de neurônios. Tá? Ela é localizada mais externamente. Mais internamente, mais claro mesmo na figura, aqui ó, a gente tem a substância branca. Então lembra, bainha de mielina. E aqui, corpos celulares. A substância branca no encéfalo fica localizada mais internamente e a cinzenta mais externamente. Na medula espinhal é o contrário. Na medula espinhal a substância cinzenta está aqui no meio. Essa coisa que parece uma letra H aí. Substância cinzenta. E a branca fica por fora. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha podido ajudá-los. Bons estudos e Deus abençoe.